Primeira carta de Paulo a Timóteo, a partir do versículo de número 3. Assim diz a palavra do Senhor. Se alguém ensina outra doutrina e concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas, malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna para com qual foste chamado e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante do Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Ore comigo mais uma vez, querido irmão, querida irmã, pedindo ao Senhor aquilo que de fato nós precisamos pedir, que a palavra de Deus faça de morada nos nossos corações e Ele fale a nós. Senhor, aqui estamos diante da sua palavra que tem sido preservada por Ti, geração após geração. A sua palavra é viva, ela é eficaz. E com a ação do seu Santo Espírito, ó Deus, ela nos molda. No dia do Senhor estamos sendo preparados, ó Deus, mais uma vez, para encontrar contigo. O fim deste momento aqui, ó Deus, é sermos preparados para encontrar com o Senhor dos Senhores. E a sua palavra norteia a nossa vida. A sua palavra molda o nosso andar. A sua palavra, ó Deus, também ela é perfeita a ponto de trazer em nós a alegria de podermos servir ao Senhor. Que o Senhor fale profundamente ao coração de cada um daqueles que o Senhor trouxe aqui. Que possamos ser edificados para um único fim, para a glória do seu excelso e bendito nome. É no nome de Cristo Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém e amém. Queridos, o que nós podemos deixar nesta vida àqueles que estão aos nossos pés? Certa feita, um homem, já na sua velhice, conversando com um jovem, deixa a ele várias instruções para que esse jovem viva uma vida com um padrão excelente. Aqui, nesse dia, queridos, e na verdade como todos os domingos, nós recebemos a palavra do Senhor que é a cultural e a temporal, que edifica homem, mulher, jovem, criança, adulto, a todas as vidas que aqui estão. E na data de hoje, conforme eu disse, num momento em que nós comemoramos também o aniversário de 40 anos de ministério do meu pai, certamente vivido durante muito tempo pregando a palavra do Evangelho, mas desde o pastor que hoje comemora, ao mais novo, ao mais jovem aqui, todos nós precisamos constantemente voltar os nossos olhos à palavra de Deus, que nos traz um ensino para moldar a nossa vida, para de fato encontrarmos com o Senhor. Conforme o evangelista Mateus disse, nós estamos aqui servindo ao Rei dos Reis, o Rei deixa sua mensagem ao seu povo, nós estamos caminhando a passos largos de encontrá-lo. E o que será requerido de nós? Paulo diz, nós temos que ser encontrados fiéis perante Ele. Então essa mensagem, ela vem ao nosso encontro, com graça, com amor, porque esta mensagem foi produzida por um homem já no final da sua carreira, Paulo,
aquele que outrora era Saulo, que foi alvo da graça transformadora do Senhor, que o chamou, que o capacitou para servir. E agora ele escreve a um jovem. Na verdade, agora não tão jovem, mas um homem, talvez entre os seus 30, 40 anos, servindo numa igreja que outrora ele plantou, a igreja de Éfeso. E essa igreja era uma igreja que era composta de várias pessoas, de uma natureza infinita de pessoas ali, com seus usos e costumes. E Paulo escreve essa carta, inicialmente a Timóteo, para que a palavra de Deus fosse transmitida por meio dessa carta, não somente a ele, mas a toda uma igreja. Se pudéssemos resumir até aqui, até estes versículos, Paulo exorta Paulo, primeiramente, a ser fiel. Fiel à palavra de Deus. Um homem que não renegasse aquilo que recebera por imposição de mãos, mas um homem que fosse fiel sem temor, não temendo os homens, não temendo os próprios que os criticavam, mas ele endossa o ministério de Timóteo, que ele fosse fiel contra aqueles que professavam uma outra doutrina. Paulo, depois, no capítulo 2, ele chama a um renovar a partir do culto, a partir da oração, a partir da pregação da palavra, trazendo ordem àquela igreja, onde os homens deixaram os seus atributos de homem e as mulheres estavam ocupando a liderança da igreja. Então ele retoma uma ordem, chamando os homens à sua função, desde Gênesis ao seu mandato, também chamando o povo cristão a voltar os seus olhos àquele que de fato governa, uma ordem que traz, de certa forma, a palavra de Deus sendo divulgada, porque essa ordem é chamada aos presbíteros, os diáconos, a exercerem a sua função. Há características aqui descritas na primeira carta de Paulo, aqueles que de fato almejam o presbiterato, almejam o diaconato, a serem fiéis ao Senhor. Depois, a partir do capítulo 5, ele vai tratar sobre como é a igreja do Senhor. Paulo lembra que a igreja é composta por toda sorte de pessoas, em que há viúvas, há pessoas que carecem de ajuda, há pessoas que de fato são ricos, os pobres, os necessitados. Então, Paulo, a partir do capítulo 5, vai falar a cada parte da igreja, a cada área da igreja que precisava de instrução. Apesar de sermos um só em Cristo Jesus, apesar de sermos irmãos, nós estamos nesse mundo e precisamos de ser orientados, porque o pecado, ele trouxe sobre nós a desconfiguração de todas as coisas. E a palavra de Deus reordena a nossa vida com Deus, reordena a nossa vida em casa, reordena a nossa vida na comunidade, para um único fim, para a glória do Senhor. É por isso que lá no meio da carta ele fala assim, olha, Timóteo, como atenção, o que importa aqui é o nome do Senhor. Eu estou dizendo isso porque o que importa é o nome do Senhor. Eu estou usando aqui as minhas palavras. E por várias vezes nessa narrativa, ele vai chamar a atenção de Timóteo. Chegado no versículo de número 3, ele vai novamente falar agora a Timóteo a respeito, capítulo 6, versículo 3, a respeito dos falsos profetas, pela segunda vez nessa carta. Mas também o perigo das riquezas. Nós vamos passar brevemente nesse contexto aqui, porque Paulo está identificando como que é o falso mestre. E aqui, queridos, a nós que somos ouvintes, nós temos que lembrar que a palavra de Deus fala a todo que aqui está, para que não venhamos agir como os falsos mestres. Lembremos que quando Paulo chama aqueles de Éfeso, quando ele está partindo já para ser de fato preso, ele chama a todos e fala, olha, cuidado, porque dentre vós, vocês que estão me ouvindo aqui, vão se levantar falsos mestres. Dentre vós, vocês ouvintes, cuidado, porque vocês não conhecem os seus corações, mas o coração de vocês é apto para se tornar um falso mestre, como de fato aconteceu. Por isso que essa mensagem é tão importante para nós. Nosso coração é corrupto e como precisamos ser vigilantes. Então ele começa dizendo sobre os falsos mestres. Eles ensinavam um falso ensino, uma outra doutrina, que não concordavam com a palavra de Cristo. Que o seu ensino, ele tinha aparência de piedade, mas eles não viviam em piedade. É isso que ele começa falando a partir do versículo de número 3. Lá no versículo de número 4, 5, ele fala sobre o caráter do falso profeta. Como era o falso profeta? O falso profeta era orgulhoso e soberbo. O orgulho e a soberba estavam no seu andar, faziam parte do seu andar.
E é interessante porque a palavra arrogantes aqui é muito característica deles. Eram pessoas arrogantes, duras, insensíveis. E aqui um alerta para nós, ouvintes. Será que estamos duros, insensíveis, arrogantes, quando ouvimos a palavra de Deus dizendo, eu não preciso ouvir isso, ou eu já ouvi isso? Isso não é para mim. Ah, queridos, aqui começa o discernir de Paulo a respeito daqueles que eram os falsos profetas, que amavam contendas, que amavam simplesmente trabalhar com questões que não produziam fruto algum. Gostavam certamente de conversar para ganhar no debate. Era assim estes homens. E o resultado disso, como nós vemos, inveja, discussões sem fim, conflitos, difamações, uma mente pervertida, que Paulo diz que eram esses falsos profetas, que tinham uma mente com más intenções no coração. Nós podemos olhar essa mente pervertida por dois lados, que eram ou tinham perdido o juízo, mas eu entendo aqui que a característica maior de Paulo falando a respeito destes é que eram perversos, tinham más intenções, no sentido literal da palavra. Eram pessoas que estavam no meio do rebanho, perdão, e tinham más intenções. Más intenções porque voltavam-se, tudo que falavam era para a sua própria glória, não era para a glória de Cristo. O que falavam era para juntar seguidores e não para que levassem as pessoas a Cristo. Vale mais uma ressalva. Como está o nosso coração hoje? Eu não falo aqui somente aquele que almeja o presbiterato e o diaconato, mas qual a intenção de você estar servindo aqui o Senhor? E se de fato você é chamado ao presbiterato, diaconato, ou quem sabe o pastorado, qual é a intenção de você servir e estar à frente aqui, queridos? Nós temos que apontar, como disse o diácono ali à frente. Nós temos que apontar para Cristo, nos esvaziar de nós mesmos e apontar para Cristo tão somente. Mas você, e lembro isso, eu e você somos apregoadores da palavra de Deus. Nós somos aqui agora sacerdotes do Senhor. A cada local que Deus te coloca, no seu emprego, na sua família, você tem de fato a apontar para Cristo, não para você. Você é luzeiro, mas você aponta para o Senhor. Mas voltando aqui, queridos, Paulo diz que estes homens, eles tinham a piedade como fonte de lucro. Ou seja, no intento deles, era o enriquecer usando o Evangelho. E é isso que nós temos visto hoje. Talvez nós podemos até olhar para muitos que de fato enriquecem, olhando até para seitas. Mas talvez, queridos, o grande pecado que nós vemos do enriquecer não é tão somente ter o dinheiro, porque o homem aqui não se faz tão somente com coisas materiais. O homem muitas vezes busca aquilo que é uma riqueza intelectual, a honra, a glória para si. E é isso que Paulo fala, cuidado. Cuidado com aqueles que são cristãos, cuidado com aqueles que usam a palavra de Deus, para que este não seja o intuito das suas vidas. E a partir do versículo 6, ele vai dizer a nós, o que o Evangelho é? No versículo 6, se você pode olhar aí comigo, ele diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Sabe o que o Evangelho faz conosco? Ele nos torna piedoso. Ou seja, um viver diante do Senhor, onde a minha mente e o meu coração estão totalmente cativos ao Senhor. Que tudo que eu faço, tudo que eu falo, a forma como vivo, é para a glória dEle. O Evangelho me molda, Ele deve me moldar todos os dias. Esse é o contraponto com relação aos falsos mestres. E aqui no versículo 7 ele argumenta. Olha o versículo 7. Porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Queridos, podemos levar alguma coisa? No dia de ontem, faleceu 2 mestres. Um que eu conhecia muito bem, o reverendo Eliezer. O seu pastor certamente está voltando ali de Nepomuceno. E de fato, nós quando fomos visitá-lo há 2 meses atrás, ele já tinha sido mestre lá no seminário, estava lecionando ano passado no Underjump, quando eu o encontrei lá também. Mas uma das coisas que ele disse para nós, quando começou o câncer, foi que o câncer estava o humilhando, que estava fazendo ele olhar, em primeiro lugar, para a relação para com Deus, para com a sua família e para com as belezas doces do ministério. Quando nós fomos lá na casa dele, ele com muita humildade falou assim, nossa, como eu errei no meu ministério, como eu fiz isso, aquilo, mas eu reconheço o perdão do Senhor e a oportunidade que Deus me deu para servi-lo.
E depois dessa fala, o cuidado para conosco que estávamos lá, nós fomos para visitá-lo, eu e o reverendo Giovan, na verdade a mesa ali do sínodo, e fomos pastoreados de tal forma que saímos ali de lá compungidos de tamanho amor demonstrado, mas de alguém que, conforme Russell Shedd dizia, estava sendo desmamado. O câncer estava desmamando deste mundo. Queridos, e de fato, se nós olharmos para a nossa vida, seja um pastor, seja um homem, uma mulher, seja um jovem, muito das nossas contendas, brigas são por coisas que vão ficar aqui. Não vamos levar o nosso currículo para o céu. Não vamos levar as coisas para o céu. É por isso que Paulo fala assim, tão importante, querido, é de fato uma vida de piedade. Do que vale gastar a vida brigando? E agora olhemos para aqueles que estão exercendo a palavra de Deus, mas brigando por status e brigando por coisas. Ou então olhamos para nós dentro da casa brigando por coisas, sendo duros por conta de coisas que vão se perder nessa terra. Então Paulo diz a respeito desse argumento, nada que temos trazido nesse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. E aí ele conclui no versículo de número 8, essa parte aqui, dizendo, tendo sustento e com que vestir, estejamos contentes. Queridos, a gratidão deve ser o norte da nossa vida cristã. O contentamento é algo que nós devemos de fato ter nessa vida, alegrarmos porque quem dá para nós a inteligência, quem nos dá a nossa casa, quem nos dá a família é o Senhor. Ele pode tirar, Ele pode dar, mas em nós, queridos, deve ter o contentamento para com tudo aquilo que Ele nos deu, contentes diante de Deus. E aí, ele vai dar um alerta, o versículo 9 e 10, antes de nós olharmos para o bojo principal desse sermão. Eu volto os meus olhos para a palavra de Deus, versículo 9, versículo 10, se você puder acompanhar comigo. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens em ruína e perdição. Queridos, aqui, lembremos, ele não está condenando o ser rico. Sabe por quê? Porque na cidade de Éfeso, muitos que eram ricos se converteram. Muitos que eram magos e tinham seus livros caríssimos de magia, que queimaram em praça pública, se converteram, que sustentavam a igreja do Senhor. Mas aqui ele fala sobre o perigo, de fato, de ter o coração neste mundo e nas coisas deste mundo. Porque é dito aqui que eles caem em ciladas, em concupiscências, ou seja, nós abrimos de fato a moralidade, na verdade nós não temos critérios morais, nós cedemos as coisas tão somente para ter coisas. E eis aqui o grande perigo. Talvez coisas ínfimas, porque digo aqui, claro, que lembremos que o ser rico, e eu quero trazer isso a nós que estamos nessa geração. Eu gosto muito de uma ilustração que eu recebi bem no início do seminário. Eu gosto muito de história e gosto de fazer algumas comparações com o nosso tempo. Aqueles que ali habitavam em Éfeso, alguns eram ricos, outros extremamente pobres. Não havia classe média como nós temos hoje. Não havia classe média. Só que o ser rico, naquela época, eu digo que boa parte de vocês que aqui estão tem um padrão muito mais excelente que o homem mais rico, talvez, da época de Paulo. Hoje nós vivemos como reis, com um conforto que nem nobres no passado tiveram. Você come e a sua mesa está mais repleta do que reis do passado. Você dorme em cama melhor do que reis do passado. Você, mulher, tem mais roupas do que rainhas. É claro que vocês talvez não tenham pérolas, joias preciosas que adornavam, mas em termos de roupa, de qualidade, você tem muito mais. Homens também. Nós vivemos como reis regalados aqui. Mas a questão aqui, queridos, porque ela é atemporal e cultural, porque você pode dizer, não, eu não quero ser rico. É você colocar o seu coração nas coisas dessa terra. Porque as coisas desta terra são um laço para a sua vida. Então ele lembra aos seus ouvintes, cuidado para não cair em tentações, porque elas vão trazer ruínas, porque vão trazer ruínas e tristezas. E de fato, quantos casamentos são quebrados por conta do apego às coisas, por brigas, por coisas, e não dizemos só coisas, mas por coisas que tomam o nosso coração
coisas, pessoas, honras. Então Paulo termina essa perícope aqui, só que essa perícope, de fato, continua a partir do versículo 17. Se você olhar bem, não vamos trabalhar aqui, ele vai exortar os ricos. Mas logo depois de dizer isso, é como se ele estivesse conversando com Paulo e dissesse: ei, pare. Olha o que é importante para a sua vida. Vamos lembrar? Vamos lembrar, ó homem de Deus, e aqui a nós, ó homem e mulher de Deus, o que Deus requer de nós. Qual é o padrão excelente? Como que falando, e lembremos, ele está falando a alguém que é pastor, alguém que se estivesse aqui, de fato nós queríamos seguir ele por toda a vida. Estou falando de Timóteo aqui, um discípulo amado, que tinha um padrão excelente, um homem que era ilibado, que servia ao Deus vivo, que se comprometeu com a palavra do começo ao fim da sua vida, que foi o substituto do apóstolo Paulo naquela igreja. Não era alguém qualquer, querido, era alguém pecador como eu e você, mas com dons e talentos que, de fato, quando olhamos isso aqui, seria merecedor dessa palavra? Sim, porque é um pecador como eu e você, mas é a ele que ele está se dirigindo, mas não tão a ele, somente a ele, mas a todo homem e mulher que Deus chamou, porque o padrão é para todos. Então ele começa falando sobre o padrão excelente. 4, e aqui eu me apropriei da palavra de um pastor que trouxe 4 ações do homem e da mulher de Deus. Passando pelos versículos de número 11 a 12, ele começa dando um alerta. Tu, porém, em contraste com os falsos profetas, Timóteo era chamado para ser oposição a tudo isso que foi dito a respeito dos falsos profetas. Tu, porém, seja o oposto. Seja diferente. Tenha uma vida diferente. Tu, porém, homem e mulher que está ouvindo aqui agora, seja diferente. Esse tu, porém, é um grande alerta. Homem de Deus. Perceba que a palavra aqui, homem de Deus, é claro, ele era um ministro do Senhor. Ele fora imposto a mão sobre ele fora consagrado para ser um servo do Senhor. Mas que privilégio ser chamado homem de Deus. Que privilégio você ser chamado de servo e serva do Senhor Altíssimo. De ser chamado filho de Deus. Então essa palavra, queridos, de fato, é para nós. Aqueles que fomos chamados para ser homens e mulheres do Senhor. Ó homem de Deus, comporte-se. Em outras palavras, como homem de Deus, como peso. Que tenha peso. Quando você olha para o Salmo 1, você vai ver que os ímpios são como palha que o vento dispersa. Só que você tem um nome de peso de glória, que habita em você. O Santo Espírito de Deus. Então nós temos que ser diferentes. Seja ministro, seja homem e mulher. Nós temos um padrão excelente e precisamos viver segundo esse padrão. Então, ó homem de Deus, tu, porém, ó homem de Deus, quais são as qualidades e quais são os princípios que eu quero deixar aqui a todos, relembrando primeiramente ao meu pai, que aqui está nessa comemoração, relembrando porque Deus ainda tem um tempo, Deus tem um tempo ao ministro que aqui está e a nós também que aqui estamos, mas esse padrão, queridos, é para todos nós. Qual é a primeira característica do homem e da mulher cristã? A primeira característica é fugir. Mas não fugir segundo o mundo foge, porque ele diz assim, foge destas coisas. O homem de Deus foge de tudo que é mencionado nos versículos anteriores. O homem de Deus, o homem e a mulher de Deus tem uma postura de não flertar com tudo aquilo que foi dito outrora, mas de fugir. Lembra de José? Não flertou, mas fugiu. E o fugir, querido, aqui significa, às vezes, ter consequências duras, porque seremos criticados, porque seremos difamados, porque seremos taxados neste mundo, e principalmente neste mundo, se você não se adequar ao que as pessoas dizem para que você se adeque. Você vai ser isolado. E uma das coisas que eu aprendi no início do seminário é que muitas vezes nós temos medo de ficar sozinhos. Nós temos medo de ficar sozinhos. Nós temos medo de perder pessoas ao nosso lado. Mas eu me lembro muito de um colega, reverendo Wellington, que disse, você já agradeceu pelo tempo de solidão que Deus te deu? Porque é na solidão que Deus está te preservando. É na solidão que Deus está te preservando.
Não somos chamados para ficar na solitude, como a igreja assim o fez nos monastérios. Nós somos chamados para ficar no mundo, falando dele, vivendo para ele. Mas nós somos chamados a fugir do quê? Da paixão pelo dinheiro, das polêmicas, do ser iracundo. Fugir de ficar, e é interessante essa palavra, vagueando, né, que eu peguei aqui. O fugir é aquele que, ele usou uma palavra aqui como que planetando, ou seja, vagueando. Então, não fique vagueando, planetando essa palavra, porque você tem um caminho, você tem um norte. O norte nosso, queridos, é encontrar com o Senhor. Como eu disse no início dessa introdução, nós estamos a passo largos de encontrar com o Senhor e nós individualmente responderemos ao Senhor, Rei dos Reis. Então, nós temos que fugir, queridos. Também nós somos chamados a fugir, mas não a dar meia volta, uma volta mais ou menos do erro. É dar 180 graus. É uma mudança de fato real na nossa vida. Não é fácil fazer isso, mas na força do Senhor nós podemos. Aquele que se humilha diante do Senhor, aquele que clama diante do Senhor, que se constrange diante do Altíssimo. Queridos, o Senhor habilita a darmos meia volta, a evitar o erro, mas rumarmos para Cristo. Foge do erro doutrinário, foge da cobiça, foge do querer ser agradado pelos homens, foge de tudo aquilo que o mundo oferece. O fugir, queridos, não é um escape, mas o fugir é corajoso. Nós seremos atacados, como eu disse, por fugir, mas se você não foge, eu me apropriei essa palavra aqui que eu aprendi, se você não foge, cuidado, você pode não ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você tem de fugir deste mundo e das paixões deste mundo. Esse é o nosso chamado. Em segundo lugar, nós somos chamados a perseguir. A palavra que você está lendo aqui, depois de falar sobre fuga, ele diz: segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Só que no original aqui a palavra é perseguir. Você já brincou de pega-pega quando era jovem ou criança? Porque eu estou falando com a maioria de adultos aqui, a gente já parou de brincar de pega-pega, né? Só quando você é papai, às vezes você brinca 5 minutinhos, como acontece lá em casa, e às vezes a gente está gordinho um pouquinho, ou quando você é vovô e vovó, alguns aqui tentam brincar, 5 minutos, já abre a boca. Mas você já viu que quando nós estávamos brincando, e eu gostava muito disso, que eu não parava, eu não desistia, ia até o fim para pegar todo mundo. É aquela vontade, eu falo para vocês que eu sou daqueles que vou até o fim, me manda fazer um negócio, eu vou até o fim, não desisto. Varo a noite para fazer, e vou perseguir, e até o fim. Essa é a palavra aqui. Timóteo, você foi chamado, usando aqui as minhas palavras, você foi retirado de um lamaçal de pecados. Você estava morto e agora tem vida. Homem e mulher, vocês foram resgatados. Portanto, agora persigam aquilo que o Senhor tem oferecido. Persigam o quê? Persigam a justiça. Persigam aquilo que, de fato, a palavra de Deus tem dito a respeito dele. A justiça perfeita. O depender da justiça de Deus, não da sua própria justiça. Perseguir a fé. Ou seja, a convicção de algo que, de fato, é claro. Convicções firmadas na doutrina de Deus. Perseguir, de fato, uma fé verdadeira. Você não é levado, então, por qualquer vento de doutrina, mas você persegue a palavra do Senhor. Doutrinas retas. Você vai a fundo, queridos, como um bereano. Você não se contenta com qualquer coisa, mas você vai voltar para casa, olhando para o texto do pastor aqui, e, de fato, você vai procurar conhecer a palavra de Deus. Você vai perseguir excelência na sua vida, uma fé de fato concreta. Perseguir o amor, afeição genuína, benevolência, procurar o bem do outro. Queridos, quando você olha para amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, eu gostei muito da frase, eu usei hoje no sermão pela manhã, estudando um pouquinho a respeito, de fato, o que era o amor. E John Piper traz uma frase muito maravilhosa, porque é como que Jesus fala assim, o que é amar ao próximo como a ti mesmo? E então ele trouxe mais ou menos essa figura. Olha, você foi salvo, porque, ele está falando a respeito de Cristo, você foi salvo, porque eu vim e morri por você. E como eu morri por você, agora, e porque tanto lhe amo, você vai ter que amar o próximo,
até o fim, a qualquer custo. Queridos, nós somos chamados de fato a morrer para nós mesmos. E amar o próximo é uma das coisas mais difíceis nesta terra. Mas, quando nós estamos centrados no amor de Cristo e compreendemos de fato como é o amor de Cristo, nós passamos a negar nós mesmos, andar uma milha a mais. E a qualquer custo, queridos, nos colocarmos diante do Senhor, diante da sua palavra, buscando o bem do próximo. Persiga a constância, a estabilidade. Persiga, então, uma vida de constância. Queridos, como fazer isso? Meus irmãos, debaixo de oração. A constância vem quando nós nos colocamos, sim, todos os dias diante do Senhor. Vos falo aqui, alguém que está lutando e buscando constância, porque é muito, às vezes, difícil, queridos. Nós temos uma rotina, uma constância, e principalmente nesse nosso tempo, com tantas coisas que tiram a nossa mente da palavra do Senhor, de uma vida com Deus, mas nós precisamos perseguir. Nós precisamos, de fato, perseguir essa constância e também a mansidão. A mansidão nesse tempo em que nós, muitas vezes, ser manso, tal como outrora, como sempre foi na vida humana, o ser manso, ser gentil, é taxado de algo pueril. Mas nós temos que buscar, perseguir uma vida de gentileza, de bondade. O que se alimenta disso, ele vai abominar as honrarias deste mundo. Ele vai abominar as avarezas. Ele vai saber lidar mais com o tempo, com as pessoas e com o próprio Deus. Estes devem ser os nossos alvos, que nós devemos perseguir. Agora, a grande pergunta para nós temos perseguido isso? Ou as coisas têm tomado o primeiro lugar? Paulo, então, exorta a Timóteo e a nós, persigam estas coisas excelentes do alto, porque aí nós glorificaremos o Senhor de fato. Nós mostraremos de fato a este mundo que há um padrão excelente. Em terceiro lugar, e penúltimo lugar, nós somos chamados a combater. A palavra que ele usa aqui, no versículo de número 12, ele diz assim: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamados, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Essa palavrinha combate, talvez eu sempre olhava outrora para esse texto, não ainda tendo feito uma exegese, trabalho desse texto, como o combate na guerra. Mas aqui, o combate que Paulo usa é o combate daquela luta, talvez greca-romana, ou olhamos aqui para modernamente, para o boxe. De uma luta de dois competidores. Então ele está dizendo aqui a Timóteo, você foi chamado para um combate. E vocês já viram algumas lutas. Daqueles que persistem, daqueles que estão ali. E é interessante, hoje você tem uma luta moderna que bate e a pessoa cai e já para. Mas o boxe antigo tem uma referência muito interessante, porque às vezes a pessoa lutava, caía, se contava até 10, a pessoa levantava e ia até não sei quantos rounds. Aqui, a figura que Paulo usa desse combate é desse esportista. Mas que combate é esse? Que combate é esse que Paulo está falando? Combate o bom combate da fé. Esse combate, queridos, é um combate por almas, pela sã doutrina. Não é discussão de palavras que vão levar a nada. Mas a mente de Paulo está nessa luta, numa luta nobre, que não é somente por algo supérfluo. Essa luta, queridos, é uma luta, e a nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados e potestades. Há inimigos espirituais que querem a ruína do povo para um único fim, a difamação do nome de Deus. E Paulo então chama o homem e a mulher para combater o bom combate da fé. O nosso combate é por um princípio de vida. O nosso combate, vou usar uma palavra moderna, é por uma cosmovisão cristã. O nosso combate, queridos, ele está sim nas mentes, o combate hoje moderno é por mentes. Você já percebeu que uma ferramenta que de fato ela é útil, mas é tão intrigante? Você já percebeu? Talvez você nunca deve ter meditado ou já deve ter meditado nisso. Por exemplo, o Instagram. Vocês já viram? Instagram. Todo mundo quase aqui tem o Instagram. Você já percebeu que ele tem um caráter infinito? O que é isso, pastor? Sim. Você fica postando, e você vai passando o feed, vai passando. Aqui não tem fim, vai para mim dar uma agonia danada.
Você vai passando, vai passando, vai passando. Não tem fim aquilo. Quando você vai ver, já passou 5, 10, 15, 20, 30 minutos, 40 minutos. Só que você tem um monte de amigos, eles vão postando mais gente. De repente você vai ver novas mensagens. Ou vermelhinho lá de novo. É um caráter de ocupar sua mente a todo instante. A todo instante. Para que a sua mente fique entretida com coisas. Este mundo é assim. Que a sua mente fique ocupada com as coisas dessa terra. Com as coisas deste mundo. E Paulo está então dizendo a Timóteo, olha, o seu combate por um princípio de vida cristã, que você tenha uma mente ativa naquilo que de fato procede de Deus. E Timóteo não era negligente, como eu disse a vocês. Timóteo não era negligente, ele sabia disso tudo. Mas ele, como pastor, precisava ser alertado novamente para alertar o seu povo. E continuamente, queridos, Deus faz isso conosco. Porque o pecado, queridos, é destruidor. O pecado contamina-nos e nos leva ao caos. Se fôssemos deixados um dia debaixo da força do pecado, seríamos arruinados hoje. É tremendo o poder destruidor do pecado e como ele arruína a nossa vida. Então, o alerta aqui de Paulo é um viver diário, numa forma de viver, mas um viver de intenso combate. Então, querido, ser cristão é combate. Às vezes nos desanima porque é difícil a luta. Não é fácil, queridos, estarmos no combate, mas o combate, queridos, precisa ser travado. E lembremos, não podemos nos orgulhar no combate. Lembra da luta de boxe? Eu já vi algumas, depois de ver isso aqui, eu fui só ver algumas lutas de boxe em que a pessoa estava orgulhosa de ter dado alguns socos e depois levou outro. O inimigo é assim. A sua carne é assim. Você começa a combater, mas dê uma brecha, ela se levanta, ela te pega por trás. Queridos, é uma luta reinha. Só que graças a Deus tem um fim. Graças a Deus tem um fim. Nossos 2 irmãos que foram chamados já estão livres disso. E nós um dia estaremos livres disso, mas enquanto estamos aqui somos chamados a combater. Combater pelas almas ao nosso redor, combater em joelhos em oração, pela nossa vida, pela vida daqueles que estão ao nosso redor. Queridos, eu não tenho forças, mas você tem o Deus que lhe capacita a todo instante, que intercedeu por você, que intercede por você, que morreu por você e te capacita todos os dias, que lhe dá forças para esse combate, que lhe dá armadura para todas as áreas da sua vida. Então, Paulo diz, é um combate, mas ele é bom, ele é nobre. Não é um combate por coisas que vão esvanecer. Não é combate por títulos que vão ficar na parede. Não é combate por coisas que vão perder o gosto. Porque como o vovô dizia, o final da nossa vida, você pode ter uma mansão, ou todo o dinheiro da vida. No final da vida, você vai sair do seu quarto para o banheiro, para a sala. Só isso. Pode ser um rico numa mansão ou numa casinha de 60 a 50 metros quadrados. Esse vai ser o nosso fim. Não vai ter mais gosto pela comida, pelas viagens, pelas coisas que nós ajuntamos. Mas o combate do alto, ele é nobre. Ele é nobre. Ele é maravilhoso e pode a nossa carne esvanecer, pode a nossa mente ser poída por conta da velhice, pode as nossas forças definharem, mas o combate que Paulo nos chama aqui a combater é um combate, queridos, que traz ainda mais glória e peso de glória. É por isso então que ele chama os seus a combaterem o falso evangelho, um combate contra o pecado, contra as paixões desse mundo, contra os espíritos e potestades, mas o combate é para a glória de Cristo. O combate é para Cristo ser glorificado, é para Cristo ser exaltado através da nossa vida. Então, queridos, eu estava lembrando muito daqueles que iam à frente no combate. Eu me lembro de uma história que eu ouvi a respeito da Idade Média daqueles que serviam a Ricardo Leão. Os romanos, antes disso, os generais usavam aqui o seu emblema e tinham na sua armadura o emblema de Roma. E eles lutavam por Roma até o fim. Mas eu me lembro muito dessa história daqueles que lutaram contra os exércitos franceses. E em nome da Inglaterra. Eram ínfimos, pequenos, comparados à cavalaria francesa com as suas armaduras. Arqueiros que serviram durante uma guerra noturna, desbarataram todo o exército francês.
Mas por quê? Claro, óbvio que a história, assim, Deus permitiu que isso acontecesse. Mas o intuito destes homens era não desistir e combater até o fim, até o último homem. E eles ganharam a guerra. Só que estes ganharam a guerra porque assim Deus permitiu. Só que a guerra que nós lutamos é uma guerra certa, de uma vitória certa, por conta daquele que já venceu o valente e voltará. Indo para o final, como um atleta lutar nesse tempo, nós temos que lutar lembrando daquilo que o Senhor nos tem prometido. Na vida cristã, todos estão em campo. Você é cristão? Você está em guerra. Você é cristão? Você está em guerra. Mas agora de que lado você está? Por quem você luta? Você não serve a 3, 4, você só serve a um Senhor. Que lado você está nessa guerra? Nós somos chamados então a lutar pela fé, guardando a fé. Por último, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele confessa aos homens, ele se expõe. Eu gostei dessa palavrinha que eu ouvi. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele confessa a sua fé diante dos homens e ele se expõe diante dos homens. Quando nós vemos aqui, ele diz, versículo 13 até o final: exorte perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual em suas épocas determinada há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra e o poder eterno. Amém. Ele fala, então, a Timóteo, que desde criança foi chamado e professou a sua fé diante de muitas pessoas. Você já professou a Cristo Jesus, mas definitivamente toma posse, se apodere da vida eterna que você já recebeu em Cristo Jesus de forma plena. Você foi chamado para esta luta. Você confessou diante dos homens ser fiel a Ele, como nós um dia fizemos quando professamos a nossa fé, diante de Deus e diante dos homens. Ora, como diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios 4:2, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Foste chamados, então, não para desistir da fé. Fomos chamados por Deus debaixo de uma aliança, não para olhar para trás, não para deixar o arado, mas para confessá-lo. Fomos chamados para ser testemunhas e não abandonar a fé. Essa palavra, queridos, de fato precisa entrar na nossa mente. Então Paulo ele vai lembrar daquilo que Cristo fez. Cristo Jesus, diante de Pôncio Pilatos, ele fez a boa confissão. Que confissão foi essa, queridos, que ele fez? A confissão que ele era Deus. A confissão que o reino, de fato, era dele. Esta confissão, queridos, de que nós somos filhos do rei, deve ser exposta todos os dias da nossa vida. Nós não podemos nos envergonhar de ser crentes. Nós não podemos nos envergonhar da nossa fé diante deste mundo, querido. Nós não podemos nos envergonhar nas nossas casas, nesta igreja e principalmente neste mundo. Nós somos chamados a testemunhar essa palavra e de fato ela está gravada. A confissão é de nova vida. Nós temos que persistir em Cristo todos os dias, lembrar dessa comissão. Então Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, seja até o fim. Não desvaneça, seja firme até o fim, não desvaneça, mas viva no centro da vontade do Senhor. Perante Deus eu invoco, então, Paulo lembra a Timóteo e a nós que nós estamos diante do Deus vivo, que requer de nós uma postura. Foi Ele quem nos chamou e é Ele quem nos preserva. Coisa mais linda é porque, olha que coisa, nós somos nada. A nós que fomos chamados para estar aqui à frente, queridos, nós somos nada. Não temos qualidade alguma que nos chamasse para estar aqui à frente, representando o Deus vivo, representando aquele que nos chamou, o bom pastor, e graças a Deus por isso, porque quando nós somos chamados não vai ter essa profissão. Então, reverendo Dercy, reverendo Giovan, pastores que aqui estão, já pensem na sua profissão no Novo Céu e na Nova Terra, porque esse cargo vai se findar, porque o bom mestre estará cuidando de nós,
Mas, queridos, nós fomos chamados aqui, e que graça maravilhosa, porque aquele que nos chamou é aquele que nos capacita, é aquele que nos chama a lutar, e aquele que nos exorta, e aquele que está conosco todos os dias. Por isso, nós temos que ir à frente, firmados na sua vontade, diante de Cristo Jesus. Ele lutou diante dos homens por nós, diante da mentira dos homens, diante da falsidade, mas ele foi fiel até o fim. Ele foi tentado, como eu e você somos tentados. Ele foi tentado por Satanás no final da sua prédica. Ele diz: se dobre perante mim, me adore. Mas na verdade ele está dizendo assim: é fácil, se dobre perante mim, eu te darei os reinos. Em outras palavras, não precisa ir até a cruz. Pegue um atalho. Mas Cristo foi fiel até o fim, por amor ao seu Pai, ao chamado dele, e por amor a todos aqueles quem ele amou antes da fundação do mundo, eu e você. E nos cabe então, queridos, a sermos fiéis e devotados a este grande amor, porque a nossa luta já tem um fim decretado. O fim, ontem, foi dos 2 servos do Senhor, um com 40 e poucos anos, outro com 30 e poucos anos. O nosso pode ser hoje, pode ser amanhã, mas enquanto Deus nos der vida, Reverendo Dercy, com seu ministério, completa 40 anos, se Deus der mais 20, pode ser, fiel até o fim. A nós que aqui estamos, fiel até o fim das nossas vidas. Aqueles que já perderam as forças, a maior coisa que eu vejo nessa terra é o poder gracioso da oração. Você pode não ter forças para distribuir folhetos como talvez você outrora fazia, mas você tem uma boca que pode alçar a sua voz a um Deus que está ao seu lado, orando, intercedendo pelos seus todos os dias. E Deus ouve, e Deus te usa. Se coloque diante dele, combatendo o bom combate até o fim, decretando de fato que ele é o Senhor da sua vida e anunciando essa verdade. Deus, para mostrar a sua fidelidade e seu amor, ele chama, eu gostei muito de ter pregado e já estou finalizando o sermão, quando Deus chama o povo de volta para Jerusalém, o povo começa a reconstruir o templo e ele para, a obra embargada, 15 anos. Sabe quem que Deus chama ao mesmo tempo? Um senhor de idade, Ageu, que tinha certamente mais de 80 anos, e um jovem, Zacarias, com a mesma mensagem. E sabe o que aconteceu? A graça do Senhor veio, que estes homens, sem temor, começaram a ser ousados e reconstruíram um templo. Porque Deus estava dizendo que ele perdoava os pecados, mostrou primeiro a ferida, que eles estavam gastando tempo com a casa deles, e ele falou assim, é por isso que eu estou pesando a mão sobre vocês. Mas Deus está falando em outra palavra também por meio de Zacarias e por meio de Ageu, chamado ao arrependimento, e ele estava falando nas profecias de Zacarias, olha, eu os perdoei, eu já fiz a medição, eu controlo todas as coisas, eu santifico, eu chamo a liderança, eu controlo tudo, me sirvam. E sabe o que Deus fez? Um milagre. 100 anos depois, Deus fez a mesma coisa com Neemias. Um milagre. Em poucos dias, todas as muralhas foram erguidas. Quero finalizar, queridos, lembrando que nós somos chamados, de fato, à confissão de Cristo Jesus, que Ele é o nosso Rei. Nós não podemos viver mais em segredos, nós não podemos mais esconder esse real tesouro que nós temos. Nós não podemos deixar de falar, Reverendo Giovan, Reverendo Dercy, papai, não podemos deixar de falar. Homens e mulheres que aqui estão, não podemos deixar de falar. Quero concluir dizendo que, a partir do versículo 14, Paulo chama Timóteo e a nós a uma postura, a um mandato imaculado, o viver de modo digno do Evangelho, o viver de forma irrepreensível. E quando Cristo se manifestar, queridos, nós estaremos diante daquele que nos chamou, daquele que nos habilita e prestaremos contas a Ele. Mas que privilégio servir ao Senhor. De forma prática, Deus nos chama hoje a examinar os motivos reais que têm norteado a nossa vida. Se você, ao ouvir esse sermão,
diagnosticou, por meio da ação da palavra do Senhor, da ação do Santo Espírito, posturas, se coloque agora diante do Senhor, peça perdão, peça o renovo sincero diante dele, e ele capacita-lhe, ele renova. O poder transformador do Senhor é real. O poder criacional, o poder transformador que um dia te alcançou é real. É real, creia de fato. O que motiva você nesta vida? Você que está em guerra como eu. Corremos atrás de tantas coisas, mas somos chamados agora a correr atrás daquilo que, de fato, glorifica o nome do Senhor. Nós temos que buscar a fidelidade. Nós temos que conhecer a palavra, ser diligentes nas Santas Escrituras, mas lembrar que Deus sempre nos tem sustentado, que Deus sempre nos tem dado tudo aquilo que nos capacita para um viver diante dEle, para a glória dEle. A honra é para Ele. Então que a nossa vida de fato seja um canal de bênção, um canal de honra a Ele. Concluo dizendo que a melhor coisa que nós podemos ouvir nesses instantes, seja aquele que hoje comemora 40 anos, meu Pai, de ministério, a nós, essa palavra de homens que sejam firmes, que fujam do mal, que persigam aquilo que o Senhor tem dito na sua palavra com toda a força, na dependência dEle, que combatam um bom combate até o fim da nossa vida e que de fato testemunhemos ao mundo que somos dEle, que pertencemos ao Rei dos Reis, confessando todos os nossos dias da nossa vida. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, bendito Pai, te agradecemos porque no seu santo dia, o dia que é para a glória do Senhor, o Senhor edifica o seu povo. E não há nada melhor do que isso. Não há nada melhor do que sermos cuidados por Ti, sermos confrontados, mas lembrarmos que temos o Senhor que nos socorre no tempo bem presente. Eis o Teu povo aqui, ó Deus. Eis os Teus servos, homens, mulheres, ministros, presbíteros, diáconos. Nós somos chamados pelo Senhor. E obrigado porque a Sua palavra, ó Deus, continua viva e operando eficazmente, ó Deus, diante do Seu povo. Nos ajude a tomar agora, diante do Senhor, posições reais e concretas. E nos ajude, ó Deus, a vivermos segundo essas posições. Segundo, ó Deus, essas medidas que de fato precisam ser tomadas na nossa vida. Ó Pai, para sermos de fato encontrados fiéis, nos ajude a combater o bom combate até o fim. Nos ajude, ó Deus, a vivermos para o Senhor e tão somente para o Senhor. E a ajudarmos aqueles que estão ao nosso redor. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, porque dentro em breve o Senhor voltará. Estaremos reunidos com uma multidão incontável, daqueles que o Senhor amou antes da fundação do mundo. Obrigado pela Sua palavra. Opere em nós. É por meio de Jesus Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém e amém.